Saber Direito desta semana é sobre direito aeronáutico. O curso fala sobre tripulação, serviços aéreos, regulação, fiscalização e muito mais. As aulas são com o professor Georges Ferreira. Sejam bem-vindos a mais um programa Saber Direito da TV Justiça. Um programa que está muito especial, pois ao longo dessa semana nós tratamos basicamente sobre direito aeronáutico, que é um dos ramos das ciências jurídicas mais dinâmico, um ramo das ciências jurídicas que serve para interligar a humanidade e que faz com que todos os países tenham que agir no sentido de cooperação, privilegiando a segurança e também a viabilidade econômica, além também da própria cooperação entre os países. E também, ao longo dessa semana, nós discutimos muito a respeito de todos os aspectos da aviação. Nós verificamos sobre as origens internacionais do direito aeronáutico, nós verificamos o direito aeronáutico interno, nós estudamos a respeito dos serviços aéreos, estudamos a respeito dos aeroportos, nós também estudamos sobre a tripulação, qual que é o papel que ela desempenha, e ainda verificamos a respeito sobre crimes a bordo, entre diversos outros assuntos. E hoje, nós vamos falar sobre o sistema de aviação civil, como ele funciona, quem são as principais autoridades no Brasil, como é que esse processo, como é que acontece esses autos, as infrações que são cometidas ou que são designadas aos operadores e aos proprietários de aeronaves, e como é que nós vamos planejar e como está a aviação em nosso país hoje. Assim, eu gostaria então de apresentar alguns documentos importantes, tá? Por exemplo, nós temos aqui o Anuário da Aviação Civil, do Instituto Nacional de Aviação Civil, o Anuário Brasileiro de Aviação Civil de 2017, que traz um estudo fidedigno da atual situação brasileira, que traz dados muito interessantes, porque, como eu falei, a aviação ela é uma matéria extremamente dinâmica e economicamente extremamente sensível. Então, você comparar esses dados para você entender o que está acontecendo é muito importante. Assim, senhores, para nós termos ideias do que nós estamos falando no Brasil, hoje, o Brasil, entre pousos e decolagens da aviação como um todo, são realizadas mais de 2.300.000 por ano. Então, a cada hora, a cada segundo, tem alguma aeronave decolando, alguma aeronave pousando e, principalmente, cruzando o espaço aéreo brasileiro. E, obviamente, que tudo isso precisa de uma coordenação, de uma orientação e precisa de uma política pública também que assegure o seu crescimento e que assegure também que mais cidades sejam atendidas com qualidade e também com segurança. Hoje, no Brasil, temos por volta de 21.900 aeronaves. E a sua grande maioria, por mais de 12 mil, são aquelas aeronaves convencionais, aquelas aeronaves a pistão ou a hélice, tá? E, por favor, se vocês verem um avião aí, dentro de um aeródromo, se vocês verificarem aqueles aviões pequenos ou menores que têm um motor, eles não são tecotecos, eles são aeronaves. São aeronaves complexas, que passam por processo de certificação e sua operação também é de grande complexidade. E dessas 12.300 aeronaves, mais de 10 mil são apenas para fins TPP. O que é o TPP que nós discutimos? São aquelas aeronaves que podem ser utilizadas apenas por seu proprietário sem uma finalidade econômica, ou seja, não pode cobrar pelo uso dessas aeronaves. Nós verificamos que, inclusive, isso daí é uma infração ao Código Brasileiro de Aeronáutica e pode ser um crime dentro do Código Penal. E temos, então, 1.490 aeronaves, que são os táxis aéreos, e temos aproximadamente 500 aeronaves que são utilizadas por linhas aéreas regulares dentro do Brasil. Bom, o Brasil pode ter a segunda maior aviação geral do mundo, em torno de 20 e poucos mil aparelhos. Mas se nós compararmos isso com a escala norte-americana, aproximadamente 250 mil aeronaves, nós temos que ver o que acontece quando um país investe pesado em aviação e ver o tanto que nós temos para crescer. Desse universo, então, para nós entendermos o alcance dessa atividade econômica, os interesses coletivos e até mesmo difusos que atendem, foram colocados entre o ano 2016 e 2017, 101 milhões de passageiros transportados em apenas um ano. Quero dizer, é como se praticamente metade da população brasileira, de certa forma, tivesse andado de avião. Mais de 2,5 bilhões de toneladas de cargas foram transportadas nesse período.
o que, se compararmos com outros países, nós veremos que temos muito para avançar, principalmente em infraestrutura aeroportuária. Nós hoje temos mais de 3 mil aeroportos conectados em todo o Brasil. Tá? E, como se diz, de todos esses aeroportos, ou aeródromos, e nós já estudamos as diferenças, que um aeroporto é sempre um aeródromo público que conta com facilidades, terminais de passageiros para receber os voos, serviços aeronáuticos auxiliares em todo o seu campo para garantir a segurança. Desses, pouco mais de 100, acredito que em torno de 100, 110, apenas esses recebem voos aéreos regulares diariamente ou com frequência. Se nós verificarmos, há praticamente há 50 anos atrás, durante o período da desregulamentação, década de 50 para a década de 60, chegamos a ter mais de 400 localidades atendidas. E dentro de todo esse sistema, isso é conhecido como a indústria da aviação. A indústria da aviação civil, então, ela envolve transporte de cargas, passageiros, envolve empresas aéreas, ela envolve os serviços aéreos auxiliares, envolve todos esses serviços de infraestrutura, inclusive aérea, sim, porque nós temos as aerovias, nós temos o sistema de controle de radares, nós temos o sistema de comunicação, e tudo isso para funcionar custa dinheiro, ok? E nós temos que ter principalmente técnicos extremamente qualificados para lidar com essas operações. Nós verificamos que para você ser um piloto, você precisa ter uma licença que te habilita como piloto comercial, piloto privado ou piloto de linha aérea, e as habilitações, porque praticamente para cada tipo de aeronave ou operação, você tem uma habilitação diferente. E uma coisa que temos que diferenciar, se temos a indústria do transporte aéreo, temos também a indústria aeronáutica. E no Brasil, nós temos a Embraer. Ou seja, a Embraer, para nós termos ideia, ela começou há mais ou menos uns 50 anos atrás, dentro do Centro Tecnológico de Aeronáutica, e ela foi criada principalmente a partir das iniciativas e dos estudos do ITA, do Instituto Tecnológico de Aeronáutica. E desde que ela produziu o seu primeiro avião, Bandeirante, até os dias de hoje, entre as 4 maiores do mundo, passou por diversas transformações, e sendo que a Embraer apenas existe hoje, porque, à época, a política pública empregada favorecia com que as empresas adquirissem seu primeiro avião, que era o Bandeirante. E só uma dicasinha. A Embraer, as pessoas estão hoje questionando se a Embraer ela será ou não será vendida, se a Embraer deixará de ser brasileira, se a Embraer vai fechar as portas. Vamos tomar cuidado e vamos ter cautela, porque mais de 90% do capital da Embraer não é mais brasileiro. Já foi pulverizado, já foi vendido em vários grupos de investimentos. Agora, o que nós temos que entender é o seguinte: a Embraer ela está criando uma nova empresa com a Boeing, e isso é bom, porque, afinal de contas, se a Embraer não fechasse com a Boeing, tá, fecharia com outra empresa. Então, na verdade, a Embraer ganharia mais uma super mega concorrente. De toda forma, é importante nós preservarmos a nossa indústria e o nosso parque aeronáutico, porque são mais de 70 empresas, mais de 70 indústrias dentro do Brasil que dão suporte direto para a Embraer e que ajudam a manter, obviamente, as nossas divisas e a qualificação de empregos aqui no Brasil. E, além disso tudo, ainda temos as empresas aéreas que prestam serviços auxiliares, que são aquelas pessoas que ficam dentro dos aeroportos, que são aquelas pessoas que estão responsáveis pela segurança do sítio aeroportuário, tá? E que, inclusive, também, eles têm o seu anuário. Então, as associações, os sindicatos, eles se unem para apresentar esses dados, para que nós possamos avaliar como é que está o setor. E também temos aqui esse manual, que foi lançado, que trata dos panoramas dos serviços aéreos auxiliares no Brasil, e que será atualizado. Também é uma obra de referência importantíssima para nós termos entendimento do que acontece quando uma aeronave chega em solo, de todo o serviço que ela precisa receber para que ela possa continuar operando, o tratamento que é feito com as malas, tá? E também com os passageiros, que são importantes. Assim, senhores, dentro de todo esse contexto, como o governo opera, como é que ele trabalha para se organizar, para dar continuidade a esse universo enorme, esses mais de 3 mil aeródromos conectados diariamente, sendo que nós ainda temos outros milhares de aeródromos que não estão certificados, não estão registrados, mas que também precisam ser operados.
como é que você dá segurança a todo esse sistema, a toda essa operação, tá? E principalmente, onde é que isso está garantido legalmente. Nós temos então, senhores, um dos órgãos máximos da aviação civil brasileira, que está vinculado, até então estava vinculado à Presidência da República e que hoje está dentro do Ministério dos Transportes e que tem como a principal função de fazer o planejamento estratégico da nossa aviação. Nós temos assim a Secretaria de Aviação Civil, que foi criada pela Lei 12.462 de 2011. E ela tem como principal papel formular, coordenar e supervisionar as políticas para o desenvolvimento do setor de aviação civil e das infraestruturas aeroportuárias e aeronáutica civil, em articulação no que couber com o Ministério da Defesa. E a Secretaria de Aviação Civil tem, obviamente, que fazer essa política pública, mas também tem que estudar a sua viabilidade e fazer as pesquisas que sejam necessárias junto à Agência Nacional de Aviação Civil. E tanto a Agência Nacional de Aviação Civil, a Secretaria de Aviação Civil estão, como é que nós vamos colocar? Elas estão linkadas. Não existe uma sobreposição de hierarquia entre essas instituições. Ainda precisa a Secretaria de Aviação Civil elaborar estudos e projetos relativos aos assuntos de aviação civil, de infraestrutura aeroportuária e aeronáutica civil, e sobre a logística do transporte aéreo e também o transporte intermodal e multimodal. Ou seja, como é que funciona esse fluxo, os aeroportos de carga, como é que você pode fazer esse tratamento, por exemplo, entre os portos secos, entre o modal férreo, entre o modal aéreo, a criação de futuras cidades aeroportuárias. Isso aí eu ainda quero ver acontecer no Brasil. E apenas lembrando, a ANAC, Secretaria de Aviação Civil, OSAC, estão todas vinculadas. Não existe uma hierarquia entre esses órgãos. Nós temos também elaborar e aprovar os planos de outorgas de exploração de infraestrutura aeroportuária ouvida à Agência Nacional de Aviação Civil. Quero dizer, a Secretaria de Aviação Civil está fazendo um papel importante no sentido da concessão dos aeroportos, porque nós vimos que os aeroportos são aeródromos públicos. E nós temos que a principal operadora de aeródromo público no Brasil é a Infraero, a empresa brasileira de infraestrutura aeroportuária. A ela cabe, então, administrar 58 ou 59 aeródromos em todo o Brasil e mais de 88 estações de auxílio à navegação aérea. E, obviamente, que isso daí está sendo objeto, ora, de concessão por parte do governo. Então, o modal, se isso aí está numa parceria público-privada, como é que isso daí vai acontecer? Isso depende, obviamente, de um posicionamento da Secretaria de Aviação Civil. Ela deve ainda propor ao Presidente da República a declaração de utilidade pública para fins de desapropriação ou instituição de servidão administrativa dos bens necessários à construção, manutenção e expansão de infraestrutura aeroportuária. Aquela situação, toda vez que o aeródromo é público e que, obviamente, tem um aeroporto, ou aquele aeródromo ele pode ser declarado também, pode ser equiparado a um bem público. Principalmente isso acontece em relação aos aeroclubes, que podem ser equiparados a bens públicos em relação à função que está exercendo. Obviamente que se houver desapropriação ou qualquer coisa, isso aí será objeto de indenização, mas isso daí também cabe à própria Secretaria de Aviação Civil estar definindo. E ela ainda pode transferir para os estados, Distrito Federal e municípios a implantação, administração, operação e manutenção e exploração de aeródromos públicos direta ou indiretamente. Ou seja, os municípios podem operar os aeroportos indiretamente ou também podem estar fazendo uma concessão, podem estar contratando terceiros para administrar esses sítios aeroportuários e tudo isso daí, a tabela de prioridade, investimento, o Fundo Aeronáutico Internacional, o Fundo Aeronáutico de Aviação Civil, ou seja, todo aquele dinheiro que deveria ou deve estar reservado para ser investido no sistema ou que pode ser investido, isso também quem define é a Secretaria de Aviação Civil. O segundo órgão que nós vamos analisar aqui, a Agência Nacional de Aviação Civil, a ANAC. A ANAC, ela vai surgir em 2006, ok? Em substituição ao Departamento de Aviação Civil. O Departamento de Aviação Civil, como já analisamos, ele ficava subordinado
ao Comando da Aeronáutica, que, por sua vez, estava ligado ao Ministério da Aeronáutica. Então, até 2005, até 2006, a nossa aviação civil, ela estava também na mão dos militares. Então, cabia aos militares, através do Departamento de Aviação Civil, emitir licenças, cabia aos militares verificar a questão de concessões, a questão de aeronavegabilidade, ficava tudo isso. Porém, com o avanço, o próprio fim do Ministério da Aeronáutica, tá? A criação da Secretaria de Aviação Civil, que então assessorava a Presidência da República, a necessidade de certificação de produtos aeronáuticos de uma maneira vinculada a uma instituição civil, leva à conclusão e à criação da Agência Nacional de Aviação Civil em 2005, 2006. E ela foi criada pela Lei número 11.182 de 2005. E a ANAC ela é interessante, porque ela tem, entre vários organismos, ou vários órgãos lá dentro dela, ela possui a superintendência de regulação econômica, que inclusive atende aos interesses econômicos e financeiros diretamente afetos aos usuários. E, senhores, está na hora de um quiz. Olha só, um assunto que nós veremos bastante hoje. Uma aeronave que entre irregularmente no espaço aéreo brasileiro ou que não obedeça às ordens das autoridades aeronáuticas está sujeita a ser interceptada e acompanhada por um avião da Força Aérea Brasileira até que se retire do nosso espaço aéreo. B. Ser interceptada e mesmo abatida caso reiteradamente não obedeça às ordens que lhe sejam encaminhadas. C. Receber instruções via rádio até que resolva estabelecer comunicações com os órgãos de controle. D. Nenhuma das respostas anteriores. Senhores, uma vez que uma aeronave entre em espaço aéreo brasileiro e possa representar ser uma ameaça, ela deverá ser interceptada e, caso ela não atenda aos desígnios, ao que lhe determina a aeronave interceptadora, ela poderá até mesmo ser abatida. Tá? Então é bom realmente observar as nossas regras e respeitar a nossa soberania. Então, estávamos conversando que a própria Agência Nacional de Aviação Civil, ela tem um superintendente de regulação econômica que serve inclusive para fiscalizar como está a relação entre os usuários do sistema e também os próprios operadores do sistema, o que é algo que praticamente eu acho que é exclusivo do Brasil. Tá? Então, senhores, compete à União, por intermédio da Agência Nacional de Aviação Civil, nos termos das políticas estabelecidas pelos poderes executivos, regular e fiscalizar as atividades de aviação civil em infraestrutura aeronáutica e aeroportuária. Ou seja, tudo aquilo que for afeto ao lado terra da aviação, aquilo que está no chão, as aeronaves, os aeroportos, toda a infraestrutura, todo aquele sistema que envolve os aeroportos, tudo isso é responsabilidade direta da ANAC. A ANAC, no exercício de suas competências, deverá obedecer e implementar as orientações, diretrizes e políticas estabelecidas pelo governo federal, especialmente no que se refere à representação do Brasil em acordos, tratados e atos de transporte aéreo internacional, bem como outros países e organizações internacionais de aviação civil. Isso é importantíssimo, porque a ANAC, ela não só vai intermediar, como ela também vai participar, inclusive de acordos de serviços aéreos públicos internacionais, os acordos bilaterais, a evolução dentro, por exemplo, da Comissão Latino-Americana, da posição regional do Brasil, a alteração de normas substanciais dentro da própria Organização da Aviação Civil Internacional, também é um papel que a ANAC deve exercer. Estabelecimento do modelo de concessão de infraestrutura a ser submetido ao Presidente da República. Ou seja, temos aí um trabalho em conjunto que ela realiza com a SAC. A outorga de serviços aéreos. Enfim, outorgas, autorizações, tudo aquilo que você precisa para funcionar, seja um aeroporto, seja um táxi aéreo, você precisa, obviamente, recorrer primeiramente à ANAC e obedecer todos aqueles processos de certificação que você precisa para que ter uma empresa operando dentro da atividade aeronáutica. A suplementação de recursos para aeroportos de interesse estratégico, econômicos ou turístico e a aplicação do Instituto da Concessão
ou da permissão na exploração de serviços comercial de serviços aéreos. Então, é a ANAC que define também quais são as linhas aéreas que poderão operar, aquelas, inclusive internacionais, que venham operar para o Brasil ou aquelas que já operam dentro do Brasil. Quero dizer, essa agência ela tem que trabalhar bastante e estar sempre atualizada. A ANAC, inclusive, ela tem uma natureza especial. A ANAC ela é uma autarquia especial, ok? Então, ela possui uma independência, não subordinação e apenas um link de vinculação com os demais órgãos do sistema, sendo que, inclusive, a sua diretoria ela é eleita por mandato e possui uma estabilidade. Isso daí visa dar uma continuidade aos trabalhos da ANAC e a certeza de que também não haverá uma interferência ou ingestão de ordem política. A ANAC atuará como autoridade de aviação civil, assegurando-lhe, nos termos dessas leis, as prerrogativas necessárias ao exercício adequado de sua competência. Significa o quê? Que ela vai fiscalizar e vai regulamentar. Significa também que ela vai multar, significa também que ela pode conceder as licenças ou ela pode cassar ou suspender as licenças, mas uma vez que ela faça isso, obviamente que ela tem que observar o contraditório e a ampla defesa. Então, tem-se todo um serviço dentro da própria ANAC que atende essas demandas. E, como objetivo de harmonizar as ações institucionais na área de defesa e promoção da concorrência, a ANAC celebrará convênio com os órgãos e entidades do governo federal competentes sobre a matéria, harmonizar na área de promoção da concorrência. Isso daqui é um dos princípios que nós vimos onde? Lá atrás, você lembra que a OACI, Organização da Aviação Civil, ela dizia o quê? Que entre os operadores aeronáuticos de todo o mundo, também deveria ser aplicado o princípio da não concorrência predatória e também da igualdade de observação de hierarquia. Então, você precisa também, aqui dentro da ANAC, ela tenta verificar se há práticas predatórias entre as empresas, se há algum tratamento discriminatório, ela tem que evitar que isso aconteça, ok? E planificar ao máximo para assegurar a livre concorrência do nosso sistema de aviação civil. E, como colocamos aqui, quando no exercício das atribuições a ANAC tomar conhecimento de fato que configure infração contra a ordem econômica ou que comprometa a defesa e a promoção da concorrência, deverá comunicar aos órgãos e entidades referidos para que adotem providências cabíveis. A ANAC ela também encaminha essas denúncias, pode trabalhar em conjunto com o Ministério Público e é uma das preocupações da ANAC também que muitas vezes as empresas demonstrem sua capacidade econômica e suas condições de estar atendendo a esses passageiros. E aquilo que eu falei, graças à intervenção da ANAC e suas resoluções, hoje, os direitos do consumidor, os direitos do passageiro no Brasil é dos mais atendidos e respeitados do mundo. E cabe à ANAC adotar as medidas necessárias para o atendimento do interesse público e para o desenvolvimento e fomento da aviação civil. Tá? Quer dizer, a ANAC também ela tem que fornecer estudos para que possa estar promovendo o princípio da aeronavegabilidade e o princípio também para o desenvolvimento contínuo da aviação. Mas isso daí já são uma discussão um pouco mais aprofundada, que nós vamos entrar agora. E nós temos hoje em dia, a própria ANAC ela faz parte também do CIPAER, Sistema de Proteção Aeronáutica, ou Sistema de Proteção à Navegação Aérea. O CIPAER, ele é um sistema de proteção ao voo que congrega várias autoridades, principalmente da aeronáutica, principalmente outros órgãos públicos voltados à segurança, para a prevenção de acidentes e também para o melhor desenvolvimento das atividades aeronáuticas. E, por fim, a ANAC, ela trabalha regulamentando, criando normas. Então, elas têm as resoluções que criam suas normas de caráter mais geral, temos as regulamentações brasileiras de aviação civil, que já entra dentro de especificação de ordens técnicas. Nós já vimos a resolução número 400 da ANAC, por exemplo, trata sobre o direito dos passageiros. A regulamentação brasileira de aviação civil já trata sobre a questão da concessão de licenças, como é o caso da RBAC 61. E ainda, se você precisa especificar a norma dentro da RBAC, nós temos as instruções suplementares, que então vai decidir a respeito de horas, procedimentos, o que o piloto deve fazer para acender a sua concessão, o tipo de carteira, entre uma série de coisas.
Então, realmente, vale a pena estudar e conhecer o órgão que cuida de nossa aviação civil. Vamos agora ao braço militar do sistema. Agora, quando nós falamos em braço militar, toda vez que nós falamos dos militares, nós sempre nos referimos aos mesmos com muito carinho dentro da nossa Força Aérea. Pois, durante mais de 60 anos, de 1941 até 2005, 2006, foram os militares, através do Departamento de Aviação Civil, que asseguraram o desenvolvimento de nossa aviação e que ela agisse de forma segura e que hoje em dia, então, ela seja a segunda maior do mundo. Mas, mesmo assim, apenas parte do trabalho foi entregue aos civis, sendo que hoje ainda continua na própria mão dos militares. E isso não vai mudar tão cedo. E está dentro do Comando da Aeronáutica, que hoje está subordinado ao Ministério da Defesa, temos o CIPAER, que é o Sistema de Investigação e Prevenção de Acidentes Aeronáuticos. E veja só, prevenção de acidentes aeronáuticos. Não é à toa que também a investigação desse acidente, como nós veremos, e essa prevenção, ela deve também atender a parâmetros internacionais. Daí que nós vamos ver os anexos da Organização da Aviação Civil Internacional, salvo engano, o anexo 13 da Organização de Aviação Civil Internacional, é que indica quais são esses parâmetros para as investigações, como é que devem ser feitas as investigações de acidentes aeronáuticos, que inclusive a investigação deve ser apenas com a finalidade de promover a prevenção e não de buscar culpados. Tanto que é interessante o sistema de investigação de acidentes aeronáuticos, que quando acontece um acidente e uma testemunha ou alguém lhe é perguntado, não lhe é tomado um compromisso, a mesma não é tomada de forma inquisitória. Então, a ideia não é que você vai tomar o depoimento de alguém como se fosse na delegacia, que ela estivesse preocupada com que aquilo que ela fosse dizer fosse lhe prejudicar, porque eles querem a verdade material. Então, obviamente, que eles buscam essas pessoas para que elas deem seus depoimentos, vão atrás dos dados das empresas, para que as empresas forneçam a manutenção que foi ou não foi feita, e se detecta que há alguma falha nesse elo, aí sim, vai ser expedidas recomendações, tá? Para que então você descubra como é que aquilo pode voltar a acontecer, se aquilo ali foi ato de dolo ou de culpa. Agora, se por acaso você detecta indícios de crime em uma investigação aeronáutica, são chamadas autoridades competentes para que possa apurar o caso. E integra o CIPAER representantes de diversos segmentos de sociedades interessados, direto ou indiretamente, no aprimoramento da segurança de voo. E o CIPAER, o Sistema de Proteção ao Voo, ele foi criado, ele sempre existiu como um sistema. Agora ele passou a ser regulamentado, de fato, através de uma lei, de uma alteração que hoje está dentro do Código Brasileiro de Aeronáutica. A Lei número 12.970, de 8 de maio de 2014. E ela alterou basicamente o artigo 86 do CBA, no qual coloca, veja só, isso é lei, repercute em orientações e convenções internacionais e está dentro do nosso sistema. Artigo 86A, que eu selecionei aqui para todos. A investigação de acidentes e incidentes aeronáuticos tem por objetivo único a prevenção de outros acidentes e incidentes por meio da identificação dos fatores que tenham contribuído, direta ou indiretamente, para a ocorrência e da emissão de recomendações de segurança operacional. Ou seja, o importante é você aprender com os erros. Ninguém pode errar dentro da aviação. Agora, dependendo do erro, você vai encontrar se um erro foi um fator contribuinte ou um fator determinante. Por exemplo, se o comandante ele estava cansado, se ele não dormiu bem, omitiu essa informação e de repente ele não estava totalmente alerta e foi para um voo e se envolveu no acidente, isso seria um fator contribuinte ou um fator determinante? Muitos entendem que podem ser um fator contribuinte, dependendo da série de outros fatores que estão envolvidos no sistema, porque um acidente aeronáutico nunca acontece por um motivo apenas, são vários. Agora, se você chega para fazer a investigação de um acidente aeronáutico e nessa investigação você pega no meio do motor de um avião, você encontra uma peça
que não seja de origem aeronáutica, com certeza aquele ali será declarado como um dos fatores determinantes. E como nós já discutimos ao longo do nosso curso, todas as aeronaves podem apenas realizar serviços de manutenção em oficinas que sejam homologadas pela Agência Nacional de Aviação Civil e que sejam autorizadas pelo fabricante. Não é igual o carro que você leva em qualquer oficina, que pode resolver o problema. E também não é qualquer peça que você pode aplicar em uma aeronave. Você não pode aplicar peças automotivas ou peças que não sejam de origens aeronáuticas, tá, ao seu avião. Porque, obviamente, que o tratamento... Claro que uma peça, um bug, isso é chamado de bug parts. É uma peça que está lá que não deveria. Isso aí pode provocar um acidente. E assim, senhores, está na hora de mais um quiz. Aham! Qual dos órgãos citados abaixo está responsável em assessorar diretamente a Presidência da República em assuntos de aviação com o viés de propor e aplicar políticas públicas para o setor? Letra A, Secretaria de Aviação Civil, SAC. Letra B, Agência Nacional de Aviação Civil, ANAC. Letra C, Centro Nacional de Investigação e Prevenção de Acidentes Aeronáuticos. Ou letra D, Empresa Brasileira de Infraestrutura Aeroportuária. O mais adequado aí, obviamente, é a letra A, é a Secretaria de Aviação Civil, que está dentro do Ministério dos Transportes e tem essa importante tarefa de analisar constantemente o nosso mercado de aviação e propor medidas que conduzam ao seu desenvolvimento. Assim, senhores, dentro do sistema de proteção e de prevenção de acidentes aeronáuticos, nós temos um órgão principal, que é o órgão que realmente vai fazer a investigação. Esse órgão é o CENIPA, é o Centro de Investigação e Prevenção de Acidentes Aeronáuticos, e é uma organização militar do Comando da Aeronáutica, e está subordinada diretamente ao comandante da Aeronáutica. O CENIPA, como vocês já viram, como nós estamos discutindo, é ele que deve levar a cabo, ele que vai colocar a mão literalmente no acidente, para descobrir as suas causas, ver todos os fatores contribuintes, descobrir, desde o momento que aquela aeronave sinistrada foi para a operação, que tipo de combustível que ela utilizou, aonde ela abasteceu, se ela estava com o combustível correto, se os pilotos que estavam ali tinham as licenças e habilitações necessárias para operar, se aconteceu ou não aconteceu indícios de um crime a bordo, se foi ou não foi um choque aviário. Todo esse trabalho deve ser feito pelo Centro Nacional de Investigação e Prevenção de Acidentes Aeronáuticos. Inclusive, ele tem sede em Brasília, mas também tem os CERIPAs, que são Serviços Regionais de Prevenção e Investigação de Acidentes, que estão esparramados em todo o Brasil. Muitas pessoas perguntam, mas essa investigação de acidentes aeronáuticos, ela deve ser sigilosa? Até quando ela pode ser sigilosa? Alguém pode obter esses dados? Bom, como nós discutimos aqui, e eu acabei de ler para os senhores, não existe, pelo princípio de investigação do acidente aeronáutico, o interesse em você buscar culpados ou responsáveis, mas apenas você procurar fatores determinantes, fatores contribuintes, você cria os elos de ligações entre todos esses fatores para você então determinar uma provável causa para que isso daí não aconteça, mas sem imputar culpados. Por outro lado, toda vez que acontece um acidente aeronáutico, que é feita a investigação, é emitido algo que se chama um relatório final. As conclusões desse relatório final, que as suas recomendações não são passíveis de serem utilizadas como prova. Porém, os magistrados têm se utilizado do seu desenvolvimento para que, sim, eles possam ter uma convicção sobre a responsabilidade por um acidente aeronáutico. E as partes envolvidas, por meio judicial, e também as autoridades policiais, podem requisitar informações ou provas que foram levantadas durante esses acidentes. E nós já falamos, a investigação de um acidente aeronáutico não tem por um princípio, não tem um objetivo inquisitorial. Então não tem uma ampla defesa, não tem como a pessoa se defender quando você está dando dados, você recolhendo qualquer coisa, ou materiais para a investigação. Então por isso é que você deve garantir o sigilo, porém as informações, se requisitadas, serão também passadas. Após os acidentes e após também a conclusão do relatório final,
As provas que forem eventualmente levantadas também poderão ser requisitadas para serem apresentadas. E, dando prosseguimento, nós temos também um órgão muito importante dentro da aviação civil, dentro da aeronáutica, me perdoe, que é o SICEAB, que é o Sistema de Controle do Espaço Aéreo. E, como se fala em sistema, o SICEAB, ele é o conjunto de órgãos, instalações, tais como auxílios à navegação aérea, radares de vigilância, centro de controle, torre de controle de aeródromo, estações de telecomunicação, recursos humanos, que tem como objetivo proporcionar regularidade, segurança e eficiência do fluxo de tráfego nos aeroportos e no espaço aéreo, abrangendo as seguintes atividades: controle de tráfego aéreo, telecomunicações aeronáuticas e auxílio à navegação, meteorologia aeronáutica, cartografias e informações aeronáuticas, ou seja, nós temos aí as cartas aéreas, nós temos aí que inclusive hoje já são até mesmo eletrônicas, e quando você fala em carta aérea, nós também temos a formulação de aerovias, e também temos aquelas cartas que são cartas de auxílios visuais, que você pode utilizar inclusive para navegação tipo visual. Busca e salvamento também está dentro do sistema. Toda vez que acontece um acidente que é necessário fazer um resgate ou prestar um auxílio a quem quer que seja, inclusive para voos internacionais, a Força Aérea estará envolvida nisso daí. Coordenação e fiscalização do ensino técnico e supervisão e fabricação para o reparo, manutenção e distribuição de equipamentos terrestres, auxílio à navegação aérea. Todo esse sistema, ele está na mão dos militares. Mesmo assim, os militares têm feito um excelente trabalho em conjugar tanto o sistema de controle de tráfego aéreo, como também o sistema de defesa de nosso país. E vejam só, o Brasil hoje é um dos países que possuem uma das maiores conformidades, um dos maiores índices de aceitação e de regularidade e de excelência em relação à prestação do serviço de controle de tráfego aéreo e auxílio à navegação para as aeronaves de voos regulares do mundo. Isso realmente é um trabalho muito importante que tem sido tocado, ao que pese, como em muitos setores, a falta de verba, em que é um setor que isso não poderia ter esse tipo de problema, porque, afinal de contas, estamos lidando com vida, com segurança e com desenvolvimento econômico de uma área que é essencial para o país. O Departamento de Controle de Espaço Aéreo, ele faz a fiscalização. Ao mesmo tempo que ele fiscaliza, que ele cobra por isso, através das tarifas de navegação, das tarifas de comunicação, ele também cobra de forma muito, contundente, ok? Que todos voem dentro das regras. E aqueles que não voarem dentro das regras, aqueles que não obedecerem à fraseologia determinada, aqueles que não verificarem os procedimentos de subida, de descida, aqueles que quiserem cortar a proa dos outros em procedimentos de aproximação, não respeitarem as aerovias, entre outros, poderão, inclusive, sofrer sanções administrativas e a aplicação de multa. É por isso que, para os operadores do direito, é importante saber que dentro do Departamento de Controle de Espaço Aéreo, nós temos a Junta de Julgamento da Aeronáutica, que é onde se processam esses autos de infração. Isso aí foi criado através de uma portaria, que inclusive agora está sendo atualizado. Então, se você, por exemplo, não responde aos chamados de o controle de tráfego aéreo local, se você decola uma aeronave sem fazer o plano de voo e você é detectado no radar, pode ter certeza que no seu endereço vai chegar um auto de infração. Esse auto de infração, você terá lá o prazo de 30 dias para responder, você poderá requisitar a cópia dos autos, espero que em breve seja feito de forma eletrônica, ou então você já pode, ao contrário de contestar, você também já pode requerer o pagamento. E obviamente que se você faz isso reiteradas vezes, é claro que as sanções podem estar aumentando. Críticas à parte de que, se é o próprio órgão, como acontece com a ANAC também, se ela emite a multa, se ele deve ou não deve julgar a multa que ele próprio emitiu, tudo isso daí tem sido aceito pela legalidade e também pela justiça e está sendo processado. E atenção, operadores, tá? Está tendo muita multa por aí. Então é importante vocês se atentarem aos procedimentos, aos planos de voos que devem ser feitos e estar atento à fonia, para que você não inviabilize a si mesmo, de forma econômica, as suas operações. Bom, e já que nós falamos tanto aqui sobre segurança, sobre defesa, sobre investigação de acidentes, nós vamos tratar agora de um assunto que ainda é muito polêmico, ok?
Nós sabemos que boa parte do espaço aéreo brasileiro ele está coberto por radares, e esses radares, então, eles atendem a uma determinada altitude. Ou seja, praticamente acima de 20 mil pés, ou aproximadamente 7 mil metros, boa parte do território brasileiro hoje é coberto por radares. Então, esses radares da Força Aérea, eles olham os céus o tempo inteiro e captam o movimento das aeronaves e vão prestando auxílio a essas aeronaves. E toda vez que você faz um plano de voo, seja pelo telefone, seja pelo computador, ou seja por rádio mesmo, quando você está em um local que não tem possibilidade de você fazer esse plano de outra forma, o que se chama um plano a fio, você a Força Aérea, ela já sabe automaticamente o seu equipamento, quem está voando, a sua licença, para onde você vai e o que você vai fazer. Inclusive, dependendo da localidade, você tem que passar por vários bloqueios, por vários controles e estar constantemente se reportando. Agora, imagina aquelas regiões ermas da Amazônia, imagina aquelas regiões ermas do estado do Mato Grosso ou do Mato Grosso do Sul, talvez algum local onde não tenha cobertura radar e onde as nossas fronteiras possam ser mais sensíveis e possam estar mais vulneráveis. O que dá para se fazer a respeito disso? Como é que nós vamos suprir essa deficiência de um sistema de controle ou de vigilância do espaço aéreo? Por isso foi criado o CIVAM, Sistema de Vigilância da Amazônia, e dentro do CIVAM nós temos aeronaves que possuem radares carregados, ou seja, são aeronaves porta-radares. E essas aeronaves radares, o que acontece? Ela pode, a partir do alto, captar movimentos de várias pessoas, inclusive automóveis e, por que não, até aeronaves. E também a própria Força Aérea, ela também possui VANTs, ou seja, possui aqueles veículos aéreos não tripulados que também fazem um serviço de vigilância de fronteiras. E também dentro do próprio espaço aéreo brasileiro. E o que vai acontecer? Se uma aeronave ela decola, pode ser dentro do Brasil, não precisa ser fora do Brasil. Se uma aeronave decola sem estar reportada ao controle, se ela é captada, que ela está em atitude suspeita. O que é atitude suspeita? A aeronave voando muito baixo, o tempo inteiro, não só para uma altitude de cruzeiro, altitude de cruzeiro. E, de repente, você começa a interrogar aquela aeronave. E você sempre chama pelo prefixo da aeronave, se você souber o prefixo. Se você não souber o prefixo, que é a placa de identificação da aeronave, você pode tentar utilizar a frequência internacional de emergência para tentar fazer um contato. Ou então, o que acontece? Você tem que utilizar o meio aéreo para chegar onde está essa aeronave. E aí, então, que a Força Aérea, para interceptar essas aeronaves de pequeno porte, vai se utilizar dos aviões Super Tucano. É claro que ela pode lançar também de meios muito mais sofisticados, como os aviões F-5, que são aeronaves muito modernizadas, tá? Que são aeronaves que voam mais rápido que a velocidade do som e que, dependendo da ameaça, chega rapidinho. E uma vez que você chega nessas aeronaves, o que você vai fazer? É por isso que foi criado a Lei 9.614 de 1998, também chamada Lei do Tiro de Destruição, tá? Que fala a respeito do tiro de destruição de aeronaves consideradas hostis ao Estado. Ou seja, tanto faz essa aeronave vir de fora do Brasil, tanto faz essa aeronave decolar dentro do Brasil, se ela não responder ao chamado, se ela estiver tendo atitude suspeita, obviamente que ela será considerada hostil. E a partir daí, então, desencadeia-se uma série de procedimentos. Quais são? Bom, identificada uma aeronave suspeita, ela estará sujeita a 3 tipos de medidas aplicadas, de maneira gradativa. Os aviões de interceptação da fase serão acionados pelo Comando de Defesa Aeroespacial Brasileiro, CONDABRA. O primeiro nível das medidas, então, busca o reconhecimento à distância. Ou seja, nesse momento, o piloto da aeronave militar, ele identifica o seu alvo, aquela aeronave hostil, então ela tenta obter, junto à ANAC, a Agência Nacional de Aviação Civil, aos bancos de dados que sejam disponíveis, todas as informações possíveis daquela aeronave. Se ela tiver a matrícula brasileira, vai ser muito fácil você rastrear quem que é o proprietário, quem que é o operador, pelo menos que conte lá no Registro Aeronáutico Brasileiro. Se for uma aeronave de um outro país, em um outro estado, você pode se valer também de serviços de informação desses países para tentar identificar essa aeronave.
Se não estiver, agora, se essa aeronave ela não estiver regular, se por acaso ela estiver uma aeronave que tem um prefixo cancelado, se for uma aeronave que ela está voando realmente assim, que você não consiga identificar o seu proprietário também, será feito contato em frequência internacional de emergência. E em seguida serão feitos sinais visuais de acordo com as regras estabelecidas internacionalmente e de conhecimento obrigatório por todo piloto. Ou seja, o que vai acontecer? Essa aeronave que está sendo interceptada, ela será pareada com o avião que está interceptando, e esse avião, no caso, se for um Super Tucano, ele coloca no seu canopy, lá, bem visível, colado na sua cabine, a frequência internacional de emergência, 121,5, e pede para que a aeronave se conecte por essa frequência. Essa aeronave não se comunicando, então os sinais visuais começam a ser utilizados para que a aeronave desça, para que a aeronave siga, tá? E vamos supor então, o normal é que os pilotos sigam a orientação da Força Aérea, sempre, tá? Não é muito bom você ignorar isso daí. Caso o piloto da aeronave suspeita não responda e não atenda a nenhuma das medidas colocadas, os pilotos de interceptação podem, por meio de todas as frequências de rádios disponíveis, que a rota do avião pede para que a rota do avião seja alternada. Isso também pode ser feito por meio de sinais, tá? E em seguida o piloto é suspeito, é orientado a pousar obrigatoriamente. Você pode cruzar a proa da aeronave, você pode exigir que ele parta para o pouso, para que ele vá para uma determinada rota, mas muitas vezes o que acontece? O piloto que está sendo interceptado, às vezes ele quer voltar para o outro caminho, ele não quer estar obedecendo. Ele costuma até, aquilo que se diz assim, começa a dar uma azada. Quer dizer, corta a proa do outro avião, finge que vai embora, ou então ele reduz muito a velocidade, tá? Para verificar se ele fica muito devagar, o outro avião passa, vai embora, mas isso não adianta. Inclusive, o Brasil possui até helicópteros de ataque que também podem transportar tropas e que voam tão rápido quanto esses aviões pequenos, que estão em Rondônia, por exemplo, o Mi-35. É um helicóptero russo muito avançado, tá? E que também se presta a esse tipo de operação. Agora, se você vai continuando com isso daí, e de repente o piloto ele não toma nenhuma atitude, mas muitas vezes é zona de floresta, ele também olha para baixo e ele não tem como pousar. Então ele fica desesperado tentando alternar, fazer uma coisa ou outra. O que vai acontecer? Vamos para o terceiro passo. Se o piloto da aeronave clandestina não atender a nenhuma das medidas, os aviões de interceptação do Brasil poderão disparar tiros de advertência com munição traçante. O que é a munição traçante? Aquela munição que parece um raio laser, tá? Que ela solta um raio de fogo e que você então percebe a sua direção. E ela deve ser visível, inclusive para que o piloto da outra aeronave possa identificá-la. E antes de continuar o próximo passo do tiro de destruição, temos mais um quiz. Os relatórios finais emitidos pelo Centro Nacional de Investigação e Prevenção de Acidentes Aeronáuticos, o CENIPA, possuem o condão de a. Estabelecer a responsabilidade criminal dos causadores dos acidentes aeronáuticos. B. Estabelecer a responsabilidade civil e criminal dos envolvidos nos acidentes aeronáuticos. C. Por se tratar de um órgão militar, não pode emitir parecer em questões envolvendo a aviação civil. E D. Prevenir futuros acidentes aeronáuticos e não atribuição de culpa ou responsabilidade. Ora, conforme nós vimos, a resposta óbvia é a letra D. Você não vai estabelecer responsabilidade criminal, até mesmo porque não é a função do próprio CENIPA, muito menos responsabilidade civil e criminal, que foge totalmente do papel, tá? Do seu papel. E, por ser um órgão militar, não pode emitir parecer envolvendo a aviação civil? Não. Essa é a responsabilidade principal do CENIPA. Então, vamos lá. Nós estávamos falando das fases de interceptação, que no total são 9 procedimentos que os pilotos de interceptação eles devem adotar para assegurar que uma aeronave hostil mude rota, obedeça à aeronave militar e que ela então, como se fala, né, vá para o pouso. E se não for para o pouso, o que vai acontecer? Bom, como nós vimos,
Se o piloto não obedece, uma vez que você possa parear a sua aeronave, você vai dar tiros com aquela munição traçante, aquela munição que ilumina, que parece um raio laser, tá? Obviamente que a intenção é que ela seja visível e que o piloto da aeronave que está sendo interceptada perceba que você não está de brincadeira, ok? Bom, aí depois de tudo isso, o que vai acontecer? Após os procedimentos da defesa aérea adotados pelos pilotos brasileiros de interceptação, é que a aeronave será considerada hostil, hostil de fato. Até então tínhamos uma suspeita, agora nós estamos vendo que as intenções delas são as piores, tá? E a partir desse momento, estará sujeita ao tiro de destruição. E esse tiro de destruição depende de autorização do comandante da aeronáutica ou por quem ele tenha delegado. Senhores, tudo que nós conversamos até agora, até o presente momento, tá? Eu só quero deixar aqui, tudo vai mudar ou vai melhorar. É por isso que está em andamento hoje, dentro, tá, do Senado Federal, e é uma discussão que eu convido todos a participar, como já aconteceu. Está tendo o projeto de lei, está em discussão o projeto de lei do Senado Federal número 258 de 2016, que se trata da atualização do Código Brasileiro de Aeronáutica. Seria interessante nós discutirmos esses aspectos, o que está mudando, o que vai acontecer, porque nós temos que desenvolver a nossa atividade. Nós precisamos liberar os aeroportos para que a iniciativa privada possam explorá-los livremente. Nós temos que abrir o capital das empresas aéreas para que eles possam ser capitais 100% estrangeiros, empresas aéreas nacionais seria um problema, para que nós possamos gerar mais empregos, para que nós tenhamos mais aeroportos conectados. Enfim, nós temos aí um grande futuro pela frente. Agora, é necessária a participação de todos, tá? E quando eu falo todos, não é apenas aqueles que voam, mas todos aqueles que se servem da aviação. Então, entre no site do Senado, verifique, pegue o código, pegue o relatório final que já foi feito lá pelo relator da comissão hoje de senadores, se intere e saiba, porque isso ainda vai para a Câmara dos Deputados. E lá também será aberto novas contribuições, mas é importante nós nos interarmos da atividade através da matéria do direito aeronáutico. Hoje, então, nós tivemos a oportunidade de estudar quais são os dados que envolvem a grandiosidade do sistema aeronáutico brasileiro, a indústria de aviação, a indústria aeronáutica. Vimos quais são os principais órgãos que atuam dentro da aviação civil brasileira. Vimos o papel da Secretaria de Aviação Civil, vimos o papel da Agência Nacional de Aviação Civil, nós vimos o papel da Força Aérea Brasileira, através do Centro Nacional de Investigação de Acidentes, através do Departamento de Controle de Espaço Aéreo e todos os seus sistemas que estão envolvidos. E também debatemos hoje uma questão extremamente polêmica, que muitos dizem ser ou não ser constitucional, que é a questão da lei do abate. Mas, apesar de todo o questionamento, foi firmada, sim, a sua constitucionalidade, pois ela não se equipara a uma pena de morte. Se bem que nós temos que verificar, as pessoas e seus atos também têm que ter ideia de suas consequências. Dessa forma, nesse nosso último programa, resta agradecer a audiência de todos. Colocamos-nos à disposição sempre desse público tão seleto e da TV Justiça, que através do Saber Direito, democratiza o conhecimento jurídico para todo o país, para os mais diversos rincões, buscando sempre informações privilegiadas com técnicos, advogados, professores, juízes e promotores que vivem os seus assuntos respectivos de respectivos interesses dentro do mundo jurídico. Muito obrigado. Gostou das aulas? Qual tema você quer estudar aqui? Mande sua sugestão para o nosso e-mail saberdireito@stf.jus.br ou para o WhatsApp da TV Justiça. O número é este aí que aparece na tela. Você pode ainda estudar pela internet. É só acessar tvjustiça.jus.br.